Boa noite a você que está aqui acompanhando o Cabanos Connect, mais um programa da nossa grade aqui da Cabanos TV, um programa que veio para mudar o patamar das entrevistas, conectando marcas, pessoas e histórias de grandes empreendedores da nossa região, grandes figuras, grandes profissionais da nossa área aqui de Barcarena, do Baixo Tocantins, do Pará e quiçá do Brasil, para trazer também aqui bastante conteúdo para vocês que nos acompanham, né? E hoje esse programa aqui, que é um oferecimento da Soft Home, ambientes planejados, esse estúdio maravilhoso aqui que vocês estão acompanhando, feito com muito carinho pela Soft Home, e eu vou chamar para vocês um vídeo rapidinho para vocês verem a qualidade que é fazer móveis com a Soft Home. Todo espaço carrega um sonho. E na Soft Home nós transformamos sonhos em ambientes que inspiram. Cada projeto é único, pensado com cuidado, planejado nos mínimos detalhes, respeitando a sua história e o seu estilo de vida. Trabalhamos com matéria-prima de alta qualidade e acabamentos sofisticados, porque acreditamos que elegância também é durabilidade. Mais do que móveis planejados, criamos cenários para viver momentos inesquecíveis. Soft Home Ambientes Planejados. Sofisticação feita sob medida para você. Voltando aqui, como vocês puderam acompanhar, Soft Home, que é um parceiraço aqui da Cabanos TV e também desse programa Cabanos Connect. E hoje eu tenho a honra de receber aqui um amigo de longas datas, ele que me recebeu muito bem quando eu cheguei aqui em Barcarena, Dr. Leonel Soriano, um profissional de altíssimo nível, de altíssima qualidade e conhecimento, que vai trazer muitas informações legais hoje aqui no programa para vocês que nos estão acompanhando, não é isso, Léo? Seja bem-vindo. Obrigado pelas palavras. Mais uma vez, satisfação Coisa linda, de estar né? participando, né, vendo o crescimento da Cabanos TV e desde o início com vocês aí. Eu só tenho a agradecer a participação, o convite. Muito prazer estar aqui de novo para debater, né, para a gente conversar a respeito de temas importantes relacionados à saúde, Guilherme. A gente vive num mundo corrido, nessa correria do dia a dia, mas não temos que baixar a atenção aí com relação à nossa saúde. Com certeza. E eu, como fonoaudiólogo, tenho uma parcela com relação à saúde, né, a saúde auditiva, especificamente a saúde auditiva da população de Barcarena, porque já há mais de 20 anos trabalhando com a parte de audiologia, com exames auditivos, com próteses auditivas. Então é um tema muito importante e relevante para a gente estar conversando sobre ele. Léo, as pessoas ainda têm dúvidas com relação às profissões, né? No último programa a gente teve aqui a atual presidente do CREA, e a engenharia é um exemplo. Então a gente tem engenharia ambiental, a gente tem engenharia de florestamento, temos engenharia química, de produção. A mesma coisa na área da saúde. Às vezes as pessoas não procuram os profissionais corretos para aquilo que elas estão sentindo ou com alguma dificuldade. O que de fato faz o fonoaudiólogo? Excelente pergunta, Guilherme. O fonoaudiólogo é o profissional habilitado para tratar, identificar, tratar, diagnosticar qualquer patologia relacionada à comunicação humana. Então, a fonoaudiologia, ela é nova no Brasil, teoricamente é nova, mas assim, é importante, e o que a gente sempre toca é buscar ajuda, né? Não importa qual profissional buscar, porque muitas vezes a gente não sabe qual profissional buscar, mas se a gente buscar ajuda, vamos lá, vamos citar um exemplo aqui, eu estou sentindo um incômodo, vou buscar uma UBS, vou buscar uma UPA. Então,
é importante salientar essa observação para a população. Sempre estar buscando ajuda quando sentir necessário. A fonoaudiologia tem várias especialidades, assim como outras áreas, mas eu atuo na audiologia, que é uma especialidade da fonoaudiologia que atua com relação a exames auditivos e reabilitação auditiva. E aí a gente entra na parte de próteses auditivas, que eu também já trabalho há mais de 20 anos com vendas de aparelhos auditivos. Então, essas subdivisões, essas especialidades da fonoaudiologia, a fonoaudiologia ela atua em todas as idades, desde o nascimento, ela atua no ambiente hospitalar, o fono hospitalar, o fono educacional, trabalha na escola com as crianças, tem a fonoaudiologia clínica, que trabalha em consultórios, tem a fonoaudiologia industrial, que trabalha nas indústrias, a fonoaudiologia ocupacional. Então, essas são as sub-áreas da fonoaudiologia que o fonoaudiólogo pode atuar, né? Desde o recém-nascido até o idoso, tratando desses problemas de comunicação, desses distúrbios de comunicação. Estamos falando de mais ou menos quantos anos que existe a profissão no Brasil já? A fonoaudiologia no Brasil ela tem mais de 30 anos, né? Então é uma profissão nova, teoricamente nova, né? Porque 30 anos, se a gente for pensar isso aí, 30 anos não é muita coisa, né? Sim. E aí ela vem crescendo e vem atuando cada vez mais dentro da sociedade, ela vem atuando em certas áreas que antes não atuava. Ela tem esse crescimento e cada um na sua especialidade procurando tratar daquelas queixas que as pessoas buscam ajuda. E nesses 20 anos mais ou menos de experiência que você já tem, você tem visto um avanço na procura de profissionais da área? Como que está sendo o mercado hoje nessa questão das pessoas terem a noção de que é importante procurar um fonoaudiólogo? Excelente pergunta. Antigamente, Guilherme, não se tinha como essa divulgação, né? Poucas pessoas sabiam o que era fonoaudiologia, poucas pessoas sabiam o que o fonoaudiólogo trabalha, no que pode ser importante, no que pode ajudar a criança, o idoso, o recém-nascido. Então, com o passar do tempo, essa divulgação ela foi criando uma proporção que hoje em dia ela consegue abranger essas áreas que antes não abrangeria, né? Sim. Entendeu? Então, assim, a fonoaudiologia cresce e ela vai criando um mercado que antes não era. Antigamente, a pessoa que falava errado não tinha isso. A pessoa gaga tinha uma simpatia para passar a gagueira. A gente ouvia muito isso, né? Sim. Então, não. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente sabe que a pessoa com um problema de fala, seja qual for, ela tem um profissional a buscar ajuda. Então, o fonoaudiólogo vai tratar daquela gagueira, vai tratar daquela criança que está com dificuldade na escola, ela vai procurar diagnosticar esse problema para tratar, né? Então, é importante a gente citar aqui também a importância da equipe multidisciplinar. Igual você falou, o profissional, a gente não sabe qual profissional buscar, mas hoje em dia a atuação multidisciplinar ela é muito importante. Então o pediatra vai indicar aquela criança para a fonoaudióloga fazer o exame, o otorrino vai indicar aquela pessoa para fazer um exame auditivo, né? Isso eu estou falando no âmbito clínico. Mas no âmbito ocupacional, dentro da indústria, trabalhamos junto com a fonoaudiologia, com a medicina, com os médicos, com a enfermagem, com o técnico de enfermagem, então com engenheiros, né? Então, essa equipe multidisciplinar é muito importante para conseguir um trabalho com êxito, seja no ambiente industrial ou seja no ambiente clínico do paciente.
Muito bom, Léo. A gente viu a evolução que está tendo da tecnologia, de todas, né? De todo o âmbito tecnológico hoje disponível no mercado em várias áreas. E a fonoaudiologia não fica para trás e nem diferente disso. Eu queria falar agora sobre os aparelhos auditivos, né? A gente está vendo aqui, você trouxe uma amostra aqui de um aparelho que parece um fone de ouvido moderno, numa case com carregador, que Isso, fica imperceptível quando se coloca e tira aquela estigma de que somente idoso deve usar aparelho auditivo, né? Hoje, com isso. o avanço tecnológico das IAs, cancelamento de ruído e toda a tecnologia envolvida, o que a gente tem de mais novo nesses aparelhos auditivos hoje? Excelente pergunta, Guilherme. Esses aparelhos, eles são inteligentes ao ponto de devolver aquilo que a pessoa perdeu. Como assim? Os aparelhos auditivos, eles recebem uma evolução a cada ano, né? Então, esses aparelhos que eu trouxe aqui para você ver, eles são aparelhos com inteligência artificial, né? São imperceptíveis e é importante a gente dizer que esses aparelhos, eles não servem para qualquer tipo de caso. Então, mais uma vez, aquela questão da equipe multidisciplinar. Quando a pessoa está com um prejuízo auditivo, quando a pessoa tem uma queixa, uma dificuldade para ouvir, é importante ela procurar ajuda, né? Essa ajuda, geralmente, a pessoa ela vai receber orientação a fazer exames, ela vai procurar o otorrino, que é o médico do ouvido, o otorrino vai solicitar alguns exames que a fonoaudiologia vai fazer e vai ser diagnosticado um problema auditivo que pode ser ou não caso de aparelho auditivo. Então, o aparelho ele vai ser indicado para certas perdas auditivas e essa pessoa ela vai ter um retorno auditivo muito importante, né? A gente que trabalha esse tempo todo com a venda de aparelho, a gente tem relatos interessantíssimos com relação à volta da capacidade de ouvir, né? É muito gratificante a gente ouvir das pessoas, nossa, se eu soubesse que se eu soubesse que esse aparelhinho ia me ajudar, eu já tinha comprado ele antes. Esses aparelhinhos, eles vêm para suprir a necessidade auditiva que aquela pessoa está tendo, né? Então, esses aparelhos são individuais, mesma coisa, a perda auditiva, ela nunca vai ser igual para todo mundo. Por isso que é preciso ser feito uns exames, preciso fazer essa gama de exames para ajustar esse aparelho para determinado tipo de perda, para determinado tipo de pessoa, para determinado tipo de cotidiano que essa pessoa precise estar usando esses aparelhos. E a tecnologia vem crescendo tanto que, hoje em dia, como você disse, eles são inteligentes, eles se adaptam ao ambiente que eu estou. Se eu estou num ambiente muito barulhento, o próprio aparelho faz com que esse ruído abaixe e fique mais fácil para me comunicar. Se eu estou numa reunião, existem acessórios que eu posso colocar na lapela de quem está palestrando e esse som sair já no meu aparelho. A mesma coisa com a televisão, ele já pode funcionar como um fone de ouvido, coloca o acessório na TV e o som da TV já sai no aparelho, né? Ele tem conectividade com o celular, então eu consigo controlar esse aparelho, aumentar, diminuir, reduzir o ruído, tudo isso pelo meu próprio smartphone. Então, a tecnologia ela vem para ajudar e ela tem mostrado uma grande aceitação para os usuários de aparelho auditivo hoje em dia. Na faixa de quanto hoje, Léo, de preço a gente consegue ter acesso a essa tecnologia aqui? Guilherme, com relação aos valores, Ah, assim, eles são todos importados, né? Então a gente pode tem uma gama de valores. Eles começam num aparelho de entrada, um aparelho de R$ 2.800, R$ 3.000,
e tem aparelho que custa 18, 22 mil reais. Uhum. Aí vai depender muito do caso, do que a pessoa precisa, do cotidiano da pessoa, mas é importante dizer, qualquer aparelho, se for indicado esse aparelho, se ele foi bem indicado, se foi bem selecionado, ele vai ajudar essa pessoa, né? Entendi. Ele vai ter uma, a pessoa ela vai ter uma qualidade de vida. Quando a gente fala de aparelho auditivo, a gente fala de audição, e quando a gente fala de audição, a gente fala de qualidade de vida. A pessoa que não consegue ouvir direito, ela tem uma dificuldade para se comunicar. Então o aparelho vem justamente para suprir essa dificuldade e proporcionar para essa pessoa uma qualidade de vida boa. Uhum. E o que você tem achado, Léo, dessa geração de fones de ouvido que a gente está falando? A gente está falando que o fone de ouvido trouxe a tecnologia para agregar num aparelho auditivo hoje, que são tecnologias que foram feitas nos fones, né? Os fones ultra modernos, cancelamento de ruído, Isso. conectividade de alto padrão, aplicativo para você editar todas as frequências. E aí isso trouxe um vício nas pessoas hoje para usar fone o tempo todo. Tem gente que não tira o fone de ouvido praticamente, só tira na hora de dormir, ou às vezes dormem com o fone e o fone cai à noite, né? Inclusive tem uma pessoa lá em casa que ela dorme com fone e acorda sem, né? Mas eu não vou citar o nome dessa pessoa, deixa para depois. Mas qual o impacto disso, Léo? Hoje, você tem recebido queixas frequentes no consultório de pessoas que usam muito fone? Se isso já tem causado um impacto? Sim. A gente que trabalha com exames diariamente, realizando exames, a gente, estatisticamente, o número de adultos jovens, né, porque a perda auditiva ela é multifatorial. Então, às vezes, tem várias causas, né? A idade, que pode ser uma, as patologias auditivas, e uma delas é a exposição ao ruído. E aí que é o grande vilão, que a gente pode dizer assim, seja do fone, igual você falou, e seja da caixa também, né? Então aí as aparelhagens muito presentes no nosso estado, no nosso município, Sim. isso também impacta a saúde auditiva da pessoa, né? O que eu sempre costumo dizer, Guilherme, precisamos dosar, né? Aquele equilíbrio que é importante. O que vai fazer mal para a sua audição? É ficar com esse fone muito tempo, muito alto. Por quê? Porque essa intensidade que vai sair direto no seu ouvido, essa intensidade ela vai matar as células que fazem a gente ouvir. Cedo ou tarde vai aparecer algum sintoma para você, seja um zumbido, que é aquele apito incômodo que a gente sente, seja uma dificuldade para ouvir. Então, o que temos que ter cuidado é com o volume, com a intensidade que esse fone vai ficar no seu ouvido. Ah, gosto de música alta. Não tem problema, só diminua o tempo que você vai ficar exposto a essa música para não trazer um prejuízo auditivo. E como a gente pode medir esse prejuízo? Através dos exames. Sim. Então, as áreas industriais na nossa região, elas sofrem vamos dizer assim, elas sofrem uma fiscalização, né? Existem os programas que são realizados e através dos exames conseguimos acompanhar a audição de quem está trabalhando exposto ao ruído. A gente sabe se aquele ruído está ou não descontrolado, mas é importante a gente ter essa questão em mente. Se eu gosto de fone, esse fone ele não pode ficar muito alto. O próprio celular te avisa, né? Sim, sim. Tem celular que você passa ali da metade e ele fala, ó, a partir de agora, Tanto tempo, esse volume pode trazer prejuízo auditivo. E o principal disso é que esse prejuízo, quando ele é causado por ruído, ele não tem jeito. A única coisa que pode ajudar vai ser um aparelho auditivo, mas existem perdas que elas são totalmente tratáveis, né? O otorrino vai medicar e a pessoa vai melhorar,
ou o otorrino vai fazer uma cirurgia, a pessoa pode melhorar, mas a questão do ruído, ele não tem reversão. A pessoa ela vai ter que conviver com aquela perda auditiva que muitas vezes vai trazer outro sintoma além da perda. Uma dificuldade para ouvir, um zumbido, uma irritabilidade, isso tudo pode estar atrelado à perda auditiva. Tem uma faixa de decibéis, mais ou menos, Léo? Existe uma tabela que mostra a quantidade de intensidade com o tempo seguro para você ficar exposto a ela. Então é em cima dessa tabela que são realizados programas dentro das empresas. Então se você pegar hoje até uma furadeira e está lá na furadeira o nível de ruído que ela gera. Então o ruído ele é mensurável, dá para a gente saber a quantidade de ruído que tem em uma operação, em um equipamento. Né? No próprio fone de ouvido, alguns celulares mostram, ó, você está escutando aqui a 100 decibéis, que já é uma intensidade muito alta. Né? Sim. Até 80 decibéis é uma intensidade segura para você ficar exposto. Passou de 80, só para você ter noção, um show aí, um paredão de som, ele ultrapassa 100 decibéis tranquilamente. Né? Até dentro de casa, quando a gente está em casa e sente algum incômodo de barulho, de vizinhança, de qualquer coisa, se você for medir, geralmente esse ruído está acima de 90, 95. 95, isso. Que é quando começa a incomodar até quando você está mais distante, né? Impressionante como o ouvido tem essa sensibilidade. O ouvido bom, né? Sim. Pode estar uma barulheira e o cara não está ouvindo mais nada. Porque às vezes a pessoa tem uma perda tão grande ali que aquele barulho para ela não está tão... Para ele não está... Eu já atendi pessoas que a minha perda é tão grande que eu ia para frente do som para sentir a vibração. Então ele só sentia aquela pancada lá por conta que a perda já estava muito grande. Muito alta, né? Mas falando nisso e não cortando o assunto, todas as terças-feiras, Léo, tem um lugar aqui em Barcarena que traz o melhor rodízio de pizza da cidade e da região. E tem dois amigos nossos, Marlon e o Bud, foram temporariamente proibidos de frequentar o local porque estavam comendo de 90 a 100 fatias de pizza. Prejuízo. Mas falei com o Roberto e o Felipe liberaram a entrada deles de novo, está liberado, porque a satisfação da Pizzaria e Restaurante Lisboa é quando você vai lá no rodízio e sai satisfeito, de barriga cheia, feliz, porque você teve uma noite muito agradável. E agora, às quartas-feiras, com também o happy hour tradicional ali, sempre um cantor da terra fazendo música ao vivo, e o buffet de almoço todos os dias, o melhor buffet de almoço da cidade. Acompanhe nesse vídeo aí. Na Pizzaria e Restaurante Lisboa, o convite começa na porta e continua em um ambiente confortável, feito para lhe receber bem. No almoço, um buffet caprichado, com variedade e aquele sabor que acompanha sua rotina, seja no trabalho, em família ou num momento especial. E às terças, o rodízio de pizza vira o point da cidade. Amigos, famílias, risadas e sabores que se repetem à mesa. Para fechar, sorvete artesanal. E na quarta-feira, happy hour com música ao vivo. Pizzaria e Restaurante Lisboa. Desde 1992, servindo qualidade. Que restaurante top, maravilhoso. Leonel é cliente frequente, recomendo. Olha eles passando aí agora. Um abraço para o Roberto e Felipe, toda a equipe lá do restaurante e pizzaria Lisboa. Léo, comentamos aqui de decibéis, de impacto, fones de ouvido, mas agora vamos tocar num ponto-chave da nossa cidade. O ruído dentro da indústria. Você que recebe diversos profissionais, faz exames com frequência dessas pessoas.
quais os principais pontos que a gente pode tocar aqui de orientações e o que esses ruídos têm impactado, se a indústria ela já se precaveu quanto a isso e tem auxiliado de alguma maneira as pessoas que são expostas a esses ruídos? Guilherme, em 2008, eu tive o convite da Medicom para vir fazer parte do quadro e desde então, diariamente realizamos exames ocupacionais nesses trabalhadores que atuam na região. Eu li uma frase muito interessante que disse assim: salvar vidas é fantástico, mas trabalhar para que vidas não sejam precisas ser salvas é importante. Então, é nesse aspecto que a medicina ocupacional, e aí eu incluo a fonoaudiologia ocupacional, ela atua, né, de forma preventiva. A forma preventiva, quando a gente fala em prevenção na saúde, é a maneira mais barata da gente evitar algum problema. Então, existem dentro das indústrias, a gente sabe que o ruído é presente em qualquer operação. Basta a gente ir aqui fora que a gente já percebe o ruído, né? O barulho. Agora passou um caminhão há pouco aí que fez muito barulho. Então, incomodou a gente um pouquinho na hora de entrar aqui, mas imagina para o funcionário que está trabalhando o dia todo lá. Então, é nessa visão que as indústrias elas trabalham com relação à prevenção. E dentro das indústrias são feitos e elaborados programas. E dentro desses programas é que são realizados os exames periódicos, né? São os exames ocupacionais. Sim. Então, se eu sou um funcionário que eu vou trabalhar com equipamento que tem muito ruído, que a gente falou há pouco, ultrapassou os 80, o programa já vai mandar eu realizar a minha audiometria. Por quê? Porque esse barulho excessivo pode trazer uma perda e essa perda vai ser acusada no exame que eu vou realizar. E isso vale para todos os exames. Todos os exames que os funcionários vão realizar dentro da empresa é para justamente ter uma geral, saber como está aquela saúde, como está a saúde do funcionário ao entrar para trabalhar e periodicamente para saber se esses riscos que ele está trabalhando lá não está afetando a saúde dele, né? Então, se tem poeira, ele vai realizar um raio-x, se tem barulho, ele vai realizar uma audiometria e além de outros exames. Eu estou citando aqui para você. Então, na hora que o médico pegar esses exames, ele vai saber, ó, essa pessoa aqui está apta, ela não está com nenhum tipo de problema que possa afetar a saúde dela, né? Que ninguém quer trabalhar sem estar saudável. Então, a prevenção com relação à perda auditiva dentro da indústria, ela gera justamente na prevenção. Existem os programas para fazer o controle desse risco, né? No caso do ruído, o que é feito dentro da indústria para tentar diminuir um pouco do risco, do ruído dentro da operação? Será que essa máquina pode ser substituída? Será que essa máquina precisa de uma manutenção? Será que o layout pode ser mudado? Será que esse funcionário está usando o protetor auditivo? Então, existem mecanismos a serem implantados dentro da indústria para minimizar o impacto na audição daquele trabalhador. Não significa que eu vou trabalhar perto de barulho, isso não pode significar que eu vou desenvolver uma perda auditiva. Pelo contrário, eu preciso elaborar métodos para que esse ruído ele não atinja a minha audição. Agora, também não adianta o funcionário seguir as normas, usar o protetor, se na hora do meu lazer a gente voltar para o ponto que a gente falou agora há pouco do som alto, né? Para o ouvido humano, não importa se o som é de um equipamento ou se é de uma música. Então, tem que ter esse cuidado aí. Sim. Esses exames, eles são orientados a serem feitos, o de áudio no caso, de quanto em quanto tempo?
Ou é conforme o ruído, a área de exposição do colaborador? Como que é feita a audiometria? A audiometria, geralmente ela é feita quando você vai entrar num ambiente que tenha ruído e periodicamente, anualmente, você vai passar por uma nova avaliação. Existem casos atípicos em que o médico coordenador do programa pode solicitar que você faça essa audiometria de 6 em 6 meses, mas em geral quando você entra, o periódico anual, quando você vai para outro setor, quando você é demitido. Então, através desses exames da audiometria ocupacional, a gente tem e acompanha a sua avaliação auditiva. É isso que a Medicom preza também, é a gente ter esse acompanhamento. A gente tem um acervo lá que você vai fazer um exame. Tem gente que faz exame há quase o tempo digamos, 20 anos. Então, a gente tem esse acompanhamento e na hora que detectar algum tipo de problema, já faz um encaminhamento para um especialista, né? Sim. É importante saber o que está ali, o que pode ser feito. Então, detectou algum problema ou um agravo de problema, a gente já faz esse encaminhamento para um especialista. Você consegue diferenciar nessa sua rotina aquele colaborador que está com a perda auditiva por conta do ruído de trabalho, do que já tem casos na família ou até mesmo alguns descuidos dele próprio, ou que já tenha isso já, né, em alguns casos mais graves e não tratou? É possível identificar isso no dia a dia, lá na rotina dos exames? É possível porque, assim, como eu te disse, ao entrar você vai fazer. Então, quando você entra, aquela vai ser a nossa referência de como você entrou. Só que aí tem a questão da hereditariedade, igual você disse, na minha família, então existe uma anamnese feita com o paciente para saber se ele já veio de algum trabalho anterior que ele não usou protetor, também é um indicativo que pode aparecer uma perda auditiva. A hereditariedade, né, os pais têm essa questão de carga genética e de perda auditiva, que também pode aparecer uma perda. Mas o mais importante é e não tem problema também, Guilherme, esse funcionário ter uma perda. Igual eu disse, o problema é a gente detectou que essa perda piorou, a gente tem a obrigação de encaminhar para um especialista, né? Comunicar o coordenador do programa, o médico que coordena aquele programa, para investigar, né? Isso não vale só para a questão auditiva, esse que é o objetivo principal, é detectar algum problema de saúde e já encaminhar para um especialista para essa investigação. Então, tem sim como a gente saber se, através do exame e da entrevista, da anamnese que é feita com o funcionário, a gente saber o que pode ter acontecido. De repente, eu fui no Caripi e eu tive uma inflamação muito forte, e aí isso pode impactar no exame dele, pode dar uma alteração lá de um jeito. Ou então, depois de um som muito forte, fui para uma festa, voltei com um zumbido no ouvido. Isso aí também já pode aparecer de uma outra maneira no exame que a gente vai ser feito nesse funcionário. E lembrando também que vai muito da conduta do médico do trabalho, né, Léo? Às vezes tem vários perfis de tratar isso, a gente vê que esse lado de preocupação com o trabalhador cresceu muito nos últimos anos, não era assim há 10, 15 anos atrás, né? Eu tive experiências de ir, o médico do trabalho olhava para tua cara, tá tudo bem, irmão? Tá. Então vai, segue. E não seguia, às vezes, aquilo que os exames mostravam, né? Por isso que é legal que a indústria hoje, destacando até a Hidroelbras com esses programas voltados agora para a saúde do trabalhador, né? Se o cara se inscreveu lá, ele tem que fazer tudo que está lá, atividade, se cuidar, né? Fazer os exames para que o colaborador tenha a sua entrega garantida e sua saúde também
bem estabilizada para poder desempenhar um papel dentro da empresa, né? Com certeza. Com saúde, a pessoa consegue trabalhar, digamos que no 100%, né? Uhum. Ninguém consegue trabalhar com algum tipo de problema de saúde. Mas E- essa é a preocupação principal da parte ocupacional, Sim. né? É fazer esse monitoramento da saúde do funcionário. E, Léo, você que foi convidado a vir para esse município, né, 20 anos atrás, para esse lado ocupacional, se estabilizou, né, hoje tem uma carreira sólida já na região, como uma das referências no nosso mercado de fonoaudiologia, é isso? Fonoaudiologia. Fonoaudiologia. Tem uma esposa maravilhosa também, que mesma carreira, já para outra área, né, e Isso, é. focada já na parte de consultórios e até infantil também, né, fazendo atendimentos Isso, ela trabalha né, com terapias, né? nessa área. Isso. Mas como que foi esse start agora para você, já que esse mercado é tão aquecido e tão competitivo, de você estar lá também no ocupacional e agora também começar a ter essa ideia de focar também nesse atendimento personalizado com a questão dos aparelhos auditivos? Na verdade, Guilherme, antes eu já trabalho com aparelho Uhum. bem antes da parte ocupacional, né? Desde o tempo de faculdade que a gente tem esse contato. E interessante que é sempre a mesma marca, Sim. né? A gente teve um momento que a gente tentou introduzir outra marca, mas voltou à marca que eu trabalho há mais de 20 anos. Então, eu sempre costumo dizer assim, eu não tenho clientes, eu tenho amigos, né? Sim. Então, a gente trabalha com essa venda de aparelho ao tempo que trabalha aqui, bem antes de vir para cá, né? E como eu te disse, é gratificante pelo retorno que a gente ouve. É gratificante a gente perceber que ajuda alguém a ter uma qualidade de vida melhor, né? Antigamente tinha muito, e a gente ainda ouve um pouco, eu comprei um aparelho e engavetei. Que Tem a um gente, rapaz aí que fez isso. a gente ainda ouve isso, né? Mas Sim. a gente vem para quebrar essa barreira por conta desse, digamos assim, desse atendimento humanizado. Pessoa que compra um aparelho auditivo, ela precisa estar em constante contato com seu fonoaudiólogo para realizar ajuste, para realizar orientação, né? Para realizar exames, já que Uhum. a perda ela pode variar. Então, esse acompanhamento é muito importante na relação de fonoaudiólogo-paciente. Eu me sinto muito gratificado, é muito gratificante ter esse retorno e esse feedback dos clientes com Uhum. relação aos aparelhos auditivos. Você sente que é um serviço de excelência prestado? Você consegue se diferenciar no mercado por conta dessa humanização que você oferece às pessoas? Se você tem notado que isso impacta grandemente no pós-venda, que às vezes a pessoa só entrega o aparelho, comprou, E- não sabe se está usando da maneira correta, Isso. e isso traz contigo uma gama de clientes que viraram amigos, que vão estar sempre modernizando ou comprando novos aparelhos quando surgirem novos aparelhos no mercado. É mais Isso. ou menos isso? É mais ou menos isso. Tem clientes meus que já há mais de 15 anos usam o aparelho. E aí ficam renovando, muda a tecnologia, compra nova tecnologia, mas sempre com esse contato, hein, Guilherme? É importante a gente citar esse contato, porque quanto mais retorno, quanto mais, digamos assim, proximidade Sim. tivermos, vai ser mais fácil a adaptação desse aparelho auditivo, né? Uhum. Porque a pessoa, a gente chama de uma fase de adaptação. É o primeiro momento que a pessoa usa um aparelho auditivo, ela passa por uma fase de adaptação desse aparelho, e essa fase de adaptação ela é muito importante estar em contato com o fonoaudiólogo, né? Então a gente tem, é gratificante a gente ter esse contato e
esse feedback de poder ajudar essas pessoas que têm Uhum. perda auditiva. As principais orientações para uso de aparelho auditivo, Léo, se consegue citar 5? Vou começar a utilizar aparelho. Quais as orientações básicas para eu utilizar meu aparelho da melhor forma possível? A orientação com relação a essa fase de adaptação, a gente sempre cita que essa adaptação vai ser mais fácil do silêncio para o som. Então, você vai usando esse aparelho de forma gradual, num ambiente silencioso, até chegar ao momento que você já usa esse aparelho de forma natural em todos os ambientes. Então, antigamente, a pessoa ficava muito limitada com relação a, a determinados tipos de lugares usando o aparelho. Hoje não, os aparelhos inteligentes eles já percebem que esse ambiente está muito alto, ele mesmo abaixa, né? Os aparelhos conseguem filtrar, priorizar o que a pessoa precisa. Então, com relação à limpeza, a gente sempre está orientando também a pessoa limpar esse aparelho, que quanto mais cuidado ela tiver, mais tempo esse aparelho vai durar, né? A gente já viu aí casos de aparelho auditivo durar quase 10 anos, mas claro que a pessoa tem que ter aquele cuidado, né, ao tirar, ao colocar, ter cuidado com chuva. Eles são resistentes à água, mas tem que ter cuidado com a água. Enfim, esses aparelhos eles vieram para ajudar e a melhorar a qualidade de vida do Sim. usuário. Léo, vamos para 3 perguntinhas rápidas aqui, perguntinhas para o TikTok, para o Instagram, para o YouTube, para todo mundo tirar a dúvida. Perguntas que podem ser polêmicas ou não, mas Tem que que eu ser acho feitas. que tem que ser feitas e aí você pode responder e tirar a dúvida de quem está assistindo a gente. A primeira é: o uso excessivo do fone de ouvido, ele vai adiantar a surdez da nossa geração? A resposta é sim. Como a gente conversou, esse ruído ele tem que ser controlado, seja no âmbito do trabalho ou seja no âmbito do lazer, seja do fone de ouvido ou seja da caixa de som. O que pode prejudicar é esse ruído muito tempo, muito alto, né? A nossa audição ela não está preparada para receber uma quantidade muito forte de ruído durante muito tempo. Se isso acontece, cedo ou tarde você vai desencadear uma perda auditiva e o que é pior, essa perda ela vai ser uma perda irreversível. A perda não vai ter tratamento, a perda não vai ter como reverter e aí a pessoa vai ter que partir para um aparelho auditivo. Sim. Aparelho auditivo não é mais sinônimo de velhice. Ele é sinônimo de tecnologia e inclusão digital. O que você tem a dizer sobre isso? Perfeita observação, né? A perda auditiva, como eu disse, ela é diagnosticada desde o recém-nascido. O recém-nascido, ao nascer, já faz o teste da orelhinha, que é o primeiro exame auditivo que a criança faz. Então, o quanto antes conseguirmos detectar a perda auditiva, o tratamento vai ser e vai ter a melhor resposta, né? Lembrando de novo, a equipe multidisciplinar, quando diagnosticado um caso de perda auditiva, vai atuar para reabilitação, seja cirúrgica, seja usando prótese, mas vai ter uma boa resposta o quanto antes detectar essa perda auditiva. E para encerrar aqui, o erro que as indústrias cometem, achando que vão prevenir o ruído somente entregando um abafador. Isso é um mito? Uma verdade? Tem acontecido? Como você tem visto? Isso é uma inverdade, né? O protetor, ele é um aliado. A gente tem que enxergar o protetor auditivo como uma ajuda e que cabe o funcionário estar usando naquele ambiente ruidoso. Mas não podemos esquecer que existem outras maneiras de trabalhar esse ruído. Existem as proteções coletivas, né? A gente citou algumas aqui, como uma máquina ruidosa, uma lubrificação, fazer uma manutenção nessa máquina. De repente, o layout daquele ambiente está gerando muito ruído.
A gente fala do ruído isolado, assim, de uma máquina, mas a gente sabe que o ambiente industrial ele tem várias máquinas atuando ao mesmo tempo. Então, mais uma vez, é importante a participação da equipe multidisciplinar, né? Existe isso nas indústrias. A equipe multidisciplinar, ela faz esse levantamento e em cima desse levantamento são feitas as medidas protetivas. O que pode ser feito para diminuir o impacto do ruído na audição daquele funcionário? E o protetor vem sim como um aliado para aquele funcionário ajudar a prolongar a sua jornada de trabalho. O funcionário usando aquele protetor vai reduzir o ruído que chega na sua audição e vai ajudar ele a prolongar a sua jornada de trabalho de forma segura, sabendo que não vai ter prejuízo auditivo. Então não resolve 100% somente o abafador, né? É um conjunto de medidas. Medidas aí. Léo, para quem precisar fazer consulta, lhe procurar, comprar aparelho auditivo, queria que você olhasse ali para a câmera 1 e falasse um pouco aí de onde podemos encontrar hoje o Dr. Leonel Soriano. Bem, eu atuo na região de Barcarena, né? Atuo na Clínica Medicom, diariamente realizando exames ocupacionais, e eu deixo meu telefone para a quem interessar. Também trabalho com aparelhos auditivos na região, trago uma experiência de mais de 20 anos, ajudando as pessoas a ouvirem melhor, aquelas pessoas que têm dificuldade para ouvir. E aí eu deixo esse recado para vocês. Se tiver algum problema com relação à audição, procure ajuda, procure fazer exame para saber se pode usar um aparelho auditivo. É isso aí, gente. Cabanos Connect, trazendo essas conexões, esses tipos de informações de alto nível para você que nos acompanha. Todas as quartas-feiras também o programa Laís em Dose Dupla, trazendo ali o universo feminino, lifestyle, beleza, um programa bem dinâmico, bem legal para você que está acompanhando. E todas as quintas-feiras o Laionês Salomão, o cara mais lindo de Barcarena, trazendo papo livre com toda essa galera que agita que só esse estúdio aqui. O Natan fica louco com a Neisa Drinks. Então, é isso aí. Você que está acompanhando a nossa programação, fique ligado na Cabanos TV, sempre com vários tipos de programação feitas exclusivamente para todos vocês que acompanham a gente. Eu agradeço a todo mundo que nos acompanhou. Agradeço, doutor Léo, muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, meu amigo. Olha, você é demais, uma satisfação sempre estar aqui e pode contar com a gente aí. Sempre, eu lhe agradeço, né? De coração. É isso aí, Léo. Muito obrigado. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Fique aí com mais uma programação durante a nossa semana. Tem receita também lá no Chefe em Casa com o chefe mirim, doutor Enzo. Doutor Enzo agora está assumindo a cadeira de chefe mirim da cidade. Inclusive, a gente às vezes está na rua e ele é parado já para tirar foto. Olha, rapaz. Então, vou contratar um segurança para ele agora, porque rapazinho tá demais. Cabanos Connect, conectando pessoas, marcas e histórias aqui na Cabanos TV. Mais que conteúdo, é identidade. Você que acabou de acompanhar mais um conteúdo aqui da Cabanos TV, não deixe de deixar o seu like, o seu comentário e também compartilhar esse vídeo, né, Salomão? Afinal de contas, você ajuda a gente a continuar esse trabalho aqui, trazendo conteúdo de qualidade para você. Afinal de contas, na Cabanos TV, mais que conteúdo, é identidade.